Olá pessoal, continuando nossos estudos de crimes contra a dignidade sexual, vamos entrar agora, pode botar na tela, no capítulo 5 do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. O capítulo 5, portanto, pessoal, tem esses cinco delitos que a gente vai poder falar aqui, olha: mediação para servir a lascívia de outrem, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, casa de prostituição, rufianismo e promoção de migração ilegal. Por que são somente 5? Onde estão os artigos 231 e 231A? Eles foram revogados, beleza? Que tratava exatamente do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. As condutas dos artigos 231, 231A, que tratavam do tráfico internacional e do tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual, galera, não estão mais dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Essas condutas agora estão presentes lá no artigo 149A, que é tráfico de pessoas, beleza? Então essas condutas aqui, não é que elas foram, não teve abolício crimes não, teve a continuidade típico-normativa e elas estão agora lá no artigo 149A. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso do Código Penal, um pouco mais sobre isso lá pela frente. Então, quando a gente lê aqui capítulo 5 do lenocínio e do tráfico de pessoa para fins de prostituição, na verdade, esse capítulo agora ele vai tratar do lenocínio. Esse tráfico de pessoas aqui continua lá, o nome continua como tráfico de pessoas, mas na verdade essa conduta que era o tráfico de pessoas não está mais sequer no capítulo 5º dos crimes contra a dignidade sexual. Beleza, pessoal? Uma falha legislativa aqui que poderia ter sido corrigido quando foram revogados os artigos 231 e 231A, já teria o legislador corrigido o nome em iuris desse capítulo. Mas tudo bem, não fez isso. O importante é a gente saber que tráfico de pessoas para fins de exploração sexual para servir a lascívia de outrem. E a conduta diz: induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Vem comigo aqui. Galera, esta conduta é uma conduta que cada vez mais ela não tem muita relevância no ordenamento jurídico. Alguém A que induz B a satisfazer a lascívia de C. Ponto. É só isso. É só isso. Não tem necessariamente violência, a gente vai ver que depois a violência, a grave ameaça, a fraude vão constituir aqui umas qualificadoras desse crime. Mas o crime em si, olha aqui na tela, eu vou ter aqui o agente, tá bom? Ele é quem pratica o lenocínio, essa mediação para servir a lascívia de outrem, isso daqui que é o lenocínio. É ser o intermediário. Sabe qual é o nomezinho que dá para esse intermediário? É o proxeneta. Proxeneta é quem atua com lenocínio. Então eu tenho um intermediário, esse proxeneta, que vai induzir, ele induz a vítima, tá bom? Ele induz a vítima, pode ser um homem, pode ser uma mulher, não importa, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo como sujeito passivo. Aqui também, olha, como sujeito ativo poderia ter uma mulher, não tem nenhum problema, são crimes comuns. Mas ele induz então a vítima, no caso aqui, essas pessoas vão ser o sujeito passivo do crime. Elas são induzidas a satisfazer a lascívia desse terceiro aqui, que também pode ser um homem, pode ser uma mulher, não importa. Esse é o delito. A pergunta aqui é a seguinte, galera: quem que pratica o crime? É esse sujeito aqui, é o proxeneta, é o intermediário, ele que vai incorrer na conduta do artigo 227. O sujeito passivo é a vítima
E esse cara aqui, o beneficiário, aquele que se beneficia da conduta do proxeneta, ele pratica algum crime, professor? Não. Fato atípico, ele não pratica qualquer crime, beleza, galera? Então, olha aqui, fato atípico para o beneficiário. Para o beneficiário. Tranquilo? Esse crime aqui eu digo que ele é um pouco difícil de ser aplicado na prática, pelo menos na sua forma do caput, porque vamos supor que uma amiga induz uma outra amiga a satisfazer a lascívia de um terceiro que é amigo de ambas. Pronto, a gente teria essa conduta. Mas se a gente parar para ver essa conduta no dia a dia, isso acontece com frequência. Isso acontece com frequência. Qual que é o detalhezinho que às vezes a gente tem que se atentar aqui? É o dolo, tá bom, galera? É o dolo. A gente não está falando de uma amiga que induz uma outra amiga a satisfazer, a ficar com um terceiro, coisa do tipo, não. Nós estamos falando de alguém que tenha o dolo de induzir a uma determinada pessoa para satisfazer a lascívia de outrem, beleza? Esse vai ser o crime aqui de mediação para servir a lascívia de outrem. Essa é a conduta simples. E na conduta simples, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos, logo é um crime de médio potencial ofensivo. É um crime que admite a suspensão condicional do processo. Deixa eu trazer aqui algumas classificações para vocês. Trata-se de um crime comum, como a gente já falou, tá bom? Crime comum. Trata-se de um crime material. Beleza? Ele vai se consumar com o efetivo induzimento, tá bom? Quando há um induzimento, a gente já vai ter aí o crime material. A tentativa é cabível e muita atenção. Vou botar aqui em cima, olha. É um crime de ação penal pública incondicionada e é um crime que somente pode ser praticado mediante dolo, tá bom? Com finalidade específica, que é de induzir para satisfazer a lascívia de outrem. Muito bem. Eu falei para vocês dessa conduta aqui, que é a conduta do caput. Eu quero ver agora os parágrafos com vocês e vamos começar aqui no parágrafo 1º. Aqui o negócio fica um pouco mais sério. Olha o que diz. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Então, veja aqui como o negócio fica um pouco mais sério. Nós vamos ter uma qualificadora que vai se aplicar em duas situações. Em razão do sujeito ativo, se o sujeito ativo for pai, tutor, uma pessoa que tenha responsabilidade pela sua educação, ou em razão do sujeito passivo, a depender da idade. Se for maior de 14 anos ou menor de 18 anos, a gente vai ter aí também essa qualificadora. Então é isso que vai trazer pra gente. Eu quero chamar a atenção para vocês em relação a esse parágrafo primeiro, nisso aqui, olha, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. A gente tem aqui uma possibilidade de interpretação analógica. Porque qualquer pessoa a quem esteja confiada a fim de educação, de tratamento, de guarda, pode ser uma pessoa, um professor, às vezes, na escola, pode ser uma diretora de escola, pode ser uma pessoa que cuida de uma determinada, faz um reforço escolar na sua casa, e aí tem pessoas lá de 14 a 18 anos. Só que é importante ver o seguinte, se eu tenho essa qualidade do sujeito ativo, tá bom? Olha aqui, ó. Se eu tenho essa qualidade do sujeito ativo, a vítima não necessariamente precisa ter 14 a 18 anos, não. Nós temos duas situações distintas. Então a gente tem uma qualificadora em razão da idade e temos da vítima e uma qualificadora em razão da qualidade do sujeito ativo. E aí a pena é um pouco mais grave, reclusão de 2 a 5 anos. Aqui não vai admitir nem a suspensão condicional do processo. Beleza, galera? Seguinte, tem essa tabela para vocês que eu queria chamar a atenção a um detalhe. Olha aqui. Quando eu tenho a conduta de induzir a satisfazer, tô aqui, olha, induzir a satisfazer a lascívia de outrem, eu tenho duas condutas possíveis. Uma é uma atividade contemplativa e a outra é a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, tá bom? Então, quando eu falo induzir a vítima a satisfazer a lascívia de outrem,
A satisfação da lascívia dessa outra pessoa, desse beneficiário, pode se dar de duas formas. Uma é a atividade contemplativa. Ou seja, o cara tá lá, chega essa vítima, essa pessoa que foi induzida, e vamos supor que faça uma striptease, dance nua. Veja, é uma atividade contemplativa. Ele não está tendo qualquer contato físico com a vítima. Está simplesmente observando, beleza? A outra forma que a gente vai ter de ser satisfeita essa lascívia do terceiro é por meio de um contato físico. Conjunção carnal, outro ato libidinoso, beleza? Então é dentro disso daqui que eu quero mostrar essa tabela para vocês. Olha aqui, quando eu tenho como sujeito passivo um maior de idade, pessoa maior de 18 anos, sendo para atividade contemplativa ou para conjunção carnal ou outro ato libidinoso, eu vou ter o artigo 227, beleza? Não interessa, aqui nesse caso não interessa. Se a vítima for maior de 14 anos e menor de 18 anos, também não vai fazer muita diferença a atividade contemplativa ou conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Por quê? Porque o agente, o proxeneta, aquele que intermediou, ele vai responder nas duas situações pelo artigo 227, parágrafo 1º, tá bom? É isso que vai trazer pra gente aqui o artigo que nós estamos vendo. O que vai diferenciar? Quando a conduta se der em razão de um menor de 14 anos. Beleza? Nós já falamos sobre isso, mas eu quero reforçar. Porque se eu tenho uma situação em que há um menor de 14 anos, se é praticada somente uma atividade contemplativa, será o crime de corrupção de menores. Se for o terceiro beneficiado, ele vier a praticar uma conjunção carnal ou outro ato libidinoso, opa, aqui a gente vai ter um estupro de vulnerável. Aqui a gente vai ter um estupro de vulnerável. Beleza, galera? Então, muita atenção nessa diferenciação. Se eu tenho, por acaso, um agente que induz uma pessoa vulnerável, menor de 14 anos, a satisfazer a lascívia de outrem, mas esta satisfação da lascívia se deu meramente por uma conduta apreciativa, contemplativa, sem contato físico, este que induziu, o proxeneta, o intermediador, ele vai responder pela corrupção de menores do artigo 218. Todavia, se por acaso teve uma prática sexual, um ato libidinoso, uma conjunção carnal entre o beneficiário e o menor de 14 anos, aí, galera, tanto o beneficiário quanto o proxeneta poderão responder aí, vão responder pelo crime de estupro de vulnerável. Beleza? Tranquilo? Então, atenção, porque essa intermediação da qual estamos falando agora, aquilo no lenocínio, não importa, sendo atividade contemplativa ou conjunção carnal, vai responder normalmente aqui pelo artigo 227. O que vai diferenciar é quando estivermos diante de um menor de 14 anos. Muito bem. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena reclusão de 2, então aqui é uma qualificadora, fica ainda mais grave a situação. 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Vem comigo aqui. Aí você vai me perguntar o seguinte. Você vai falar, professor, mas se o crime é praticado mediante violência, grave ameaça, a gente teria estupro, não é estupro isso? Se o crime é praticado mediante fraude, isso daí já não seria talvez uma violação sexual mediante fraude? Pessoal, o que a doutrina fala, e é difícil realmente a gente perceber essas pequenas diferenças, o que a doutrina diz é o seguinte: o que vai diferenciar esta conduta da conduta do estupro, por exemplo, é que aqui ainda há um resquício de vontade da vítima, tá bom? Ainda resta um resquício de vontade, com perdão da redundância, mas resta um resquício de vontade da vítima, tá bom? Então eu vou ter o sujeito que induz, eu vou ter a vítima que é induzida e eu vou ter o beneficiário. No estupro, essa violência, essa grave ameaça não deixa à vítima qualquer possibilidade de resistência. Ela é simplesmente imposto a ela aquela conjunção carnal, aquele ato libidinoso, mediante violência ou grave ameaça. Aqui não. O induzimento, ele se deu mediante violência ou grave ameaça, mas ainda resta um pouquinho da vontade da vítima. Ela ainda foi induzida e acabou fazendo isso pela sua vontade, pelo resquício de vontade que tinha. Beleza, galera? É assim que a doutrina diferencia essa conduta, porque senão esse sujeito aqui, esse
proxeneta, essa pessoa que faz essa intermediação, ela seria um partícipe de estupro, né, galera? Então é assim que a doutrina vai diferenciar, beleza? Volta aí na tela. E mesma coisa em relação à fraude, tá bom, galera? Em relação à fraude, a gente também vai ter aí essa possibilidade do crime do artigo 227, dessa mediação para servir a lascívia de outrem por meio da fraude, e não vai configurar a violação sexual mediante fraude. E o parágrafo 3º, se o crime é cometido com o fim de lucro, se tem lucro, aplica-se também a pena de multa, tá? O parágrafo 3º ele se aplica a todas as hipóteses anteriores. Quero só chamar a atenção o seguinte, não confundam o proxeneta com o rufião. Quem que é o rufião? É o cafetão. É aquele que pratica a conduta do artigo 230 do Código Penal que nós vamos ver. Tá bom? Não confunda. O proxeneta, ele faz essa intermediação, mas ele intermedia uma situação e se afasta. Além disso, a vítima, o sujeito passivo aqui do artigo 227, não é uma prostituta, tá bom? Não é uma prostituta. É uma pessoa que foi induzida a satisfazer a lascívia de outrem. Ponto. Tá aí a diferença. Tá aí a diferença. Ah, mas o proxeneta, ele recebeu dinheiro para induzir a vítima. Beleza, ele vai responder aqui pelo artigo 227, parágrafo 3º. Ele teve um intuito de multa. É diferente do cafetão, do rufião, que é aquele que explora a atividade, que sobrevive às custas de uma prostituição, de uma prostituta, de um prostituto, de várias, não importa, tá bom? Trata-se lá, o rufião, o rufianismo, vai se tratar de um crime habitual. Aqui, o proxeneta não. O lenocínio é uma conduta instantânea. Praticou aquela conduta, induziu a vítima a satisfazer a lascívia de outrem, ele se afasta. Ele praticou a conduta dele, acabou, tá fora. Se ele faz isso habitualmente, explorando uma prostituição, aí sim a gente vai cair na conduta lá do rufião, beleza? Só ajeitar aqui 230. Muito bem, muito bem. Vamos lá, artigo 228, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Pessoal, temos que lembrar aqui no artigo 228 que ele vai se assemelhar demais ao artigo 218b. O que é o artigo 218b, professor? É o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual, mas qual que é o detalhe? De criança, adolescente ou vulnerável, tá bom? Essa vai ser a diferença. Qual que é a diferença, então, do artigo 218b para o artigo 228 que a gente está vendo agora? Simplesmente o sujeito passivo. Quem que é a vítima? Se a vítima do favorecimento da prostituição for uma criança, adolescente, vulnerável, vai cair lá na conduta do artigo 218b. Se a vítima for uma pessoa maior de 18 anos, que não seja deficiente mental, não tenha nenhum tipo de deficiência mental, não seja considerada vulnerável, a gente vai ter então a conduta aqui do artigo 228. E qual que é o detalhe importante que a prova pode querer pegar aqui para vocês, galera? É simples. Lembrem-se, o artigo 218b, ele é hediondo, tá bom? A gente falou muito sobre isso. Falei e repeti isso para vocês. É um crime hediondo. Já o artigo 228 não é crime hediondo. Então, cuidado. Se a sua prova coloca para você, olha, o crime de favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual é crime hediondo. Tá errado. Por quê? Porque é somente o favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável que será crime hediondo. Beleza, galera? Pega essa diferença aí. Os comentários aqui a gente não vai perder muito tempo falando sobre esse delito, porque basicamente tudo que a gente viu lá no artigo 218b vai se aplicar aqui no 228, tá bom? A única distinção é em relação ao sujeito passivo. Beleza? O sujeito passivo aqui no artigo 218, ele tem que ser um maior de 18 anos, senão a conduta vai recair lá no artigo 218b. Fechou? Muito bem, a conduta diz induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então é aquela conduta do sujeito que induz, que atrai, que facilita pessoas a se prostituírem. Olha, a prostituição, galera, a gente vai falar mais sobre isso, mas a prostituição não é crime. Qualquer pessoa tem direito a se prostituir. Tá bom? Não é crime. A gente adota aqui o sistema abolicionista no Brasil.
tá bom? Vamos falar sobre isso, mas não tem crime para quem é prostituto, para quem é prostituta. Todavia, não pode esta pessoa vir a ser induzida a ser prostituta, a ser prostituto. Não pode, tá bom? Porque senão recai aqui nessa conduta. Da mesma maneira que não pode haver o induzimento ou atrair ou facilitar que alguém se torne, que alguém entre na vida da prostituição, é crime também você dificultar, impedir que essa pessoa abandone. Vai cair todos aqui nessa conduta do artigo 228, se o sujeito passivo for maior de 18 anos e não for uma pessoa vulnerável. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa, logo é um crime de elevado potencial ofensivo, e nós temos aqui também alguns parágrafos muito parecidos, e a gente vai ver como que se repete demais aqui de agora em diante, as qualificadoras desses crimes. Olha só, se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, pena reclusão de 3 a 8 anos. Então nós temos aqui algumas condutas que, em razão das características do sujeito ativo, nós teremos essas qualificadoras. Professor, o que é preceptor? Preceptor é uma pessoa que tem responsabilidade sobre outra. É uma pessoa que educa outra pessoa. Você vai lembrar rapidamente de quem? Professor, diretor de escola, tá bom? Que tem essa responsabilidade de cuidado e educação em relação a outra. Então, no caso aqui, se for um preceptor, e aqui também a gente vai poder adotar a interpretação analógica, assumiu de outra forma, em todas essas hipóteses aqui, nós teremos uma qualificadora, reclusão de 3 a 8 anos, o crime. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Então a gente vai ter aqui o concurso material obrigatório se tiver esse crime praticado mediante violência. E aqui eu refaço os comentários que a gente fez no artigo 227, galera. Tranquilo, beleza? Lembrou? Olha só. Essa qualificadora está dizendo que se esse crime for praticado mediante violência, grave ameaça ou fraude, vai ter uma qualificadora. Professor, por que não aplica o estupro lá do artigo 213, sendo que esse favorecimento da prostituição foi mediante violência ou grave ameaça? Simples, bem simples, porque aqui ainda há um resquício de vontade da vítima em se prostituir. Tá bom? Se ela fosse forçada, absolutamente forçada a se prostituir, nós teríamos o crime de estupro, beleza? Mas não, aqui ainda há um resquício de vontade. Ela foi atraída à prostituição, ela foi facilitada a sua prostituição, ela foi induzida a se prostituir, mas, em que pese tudo isso, ainda há um resquício de vontade. Lá no finzinho, ela quis se prostituir, em que pese ter sofrido grave ameaça, violência ou fraude, beleza? Muito bem. E o parágrafo 3º, se o crime é cometido com o fim de lucro, o que geralmente acontece, aplica-se também multa. Todos os comentários aí que a gente já fez, e aqui sim será uma forma de prostituição. Muito bem, casa de prostituição. Olha só, galera. Casa de prostituição. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Haja ou não intuito de lucro. Então é irrelevante, tá bom? Pode ter intuito de lucro ou não. Ou mediação direta do proprietário ou gerente. Então também é irrelevante se vai ser o proprietário, quem vai conduzir, quem vai direcionar essa casa, ou do gerente, tá bom? É irrelevante. Então o que importa pra gente, o que o tipo penal diz pra gente é manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Pessoal, muita atenção em relação a esse delito, tá bom? Muita atenção. Todas as pessoas hoje têm conhecimento de que existem casas de prostituição. Existe casa de prostituição. Existe aí a zona, casa das primas, bares, tem o nome que você quiser dar aí, tem nome adoidado para você dar para esses locais em que há prostituição, tá bom? E aí, há uma grande polêmica em relação a esse crime, se o princípio da adequação social teria retirado a tipicidade material desse crime, beleza? Então, olha aqui na tela. O delito do artigo 229 é materialmente atípico, isso aqui é uma pergunta, tá? É materialmente atípico em razão do princípio da adequação social? Veja, eu tenho o tipo penal.
tá bom? Eu tenho o tipo penal que diz que é crime manter casa de prostituição. Então existe aqui no caso a tipicidade formal. Existe o tipo penal tá bonitinho aqui no artigo 229 do Código Penal. A questão é, existe a tipicidade material, ou seja, há uma efetiva lesão ou perigo de lesão a algum bem jurídico tutelado pela norma penal? No caso, qual que seria o bem jurídico tutelado pela norma penal aqui, galera? É a moralidade pública. É a moralidade pública. Então vamos analisar. A casa de prostituição, ela afeta o bem jurídico da moralidade pública ou não? Muito bem, essa é a questão. O STJ entende que sim, tá bom? O STJ entende que atinge. Desta forma, o princípio da adequação social, muita atenção, não trouxe a atipicidade material do crime do artigo 229, casa de prostituição. Em outras palavras, para ficar mais simples, esse crime continua valendo, tá bom? O crime continua valendo. É possível que, eventualmente, a polícia entre numa casa de prostituição e efetue a prisão dos envolvidos. Há até uma polêmica se seria cabível ou não a prisão em flagrante nesse crime, porque trata-se de um crime habitual que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas, em que pese é um crime habitual, grande parte da doutrina entende que é cabível a prisão em flagrante. Mas a questão é crime ou não é manter casa de prostituição? Pessoal, é crime, beleza? Guardem isso daí, o princípio da adequação social não excluiu o crime de casa de prostituição, fechou? Olha aqui então na tela, não é materialmente atípico. Trata-se de delito formal e materialmente típico, apesar da tolerância social. Então o que existe é uma tolerância social e não adequação social. Quero chamar a atenção para esse julgado aqui de 2015 do STJ. A jurisprudência dessa Corte Superior orienta-se no sentido de que eventual tolerância de parte da sociedade e de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade material da conduta de manter estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Delito tipificado no artigo 229 do Código Penal. Então tá válido, galera. Este crime está válido, beleza? Só que aqui eu tenho uma ressalva. E esse daqui é um julgado do STJ também, de 2018, o RESP 1683375. Com a nova legislação, de 2009, passou-se a exigir a exploração sexual como elemento normativo do tipo, de modo que a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos por si só, não mais caracteriza crime, sendo necessário para a configuração do delito que haja exploração sexual. Assim é entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. Galera, atenção nisso daqui. Com a reforma de 2009, da Lei 2015, que reformou essa parte do Código Penal dos crimes sexuais, nós vamos ter o tipo penal da casa de prostituição alterado. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Agora, manter por conta própria de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual. Tem que ter exploração sexual lá dentro. Se não tiver, vem comigo, se não tiver exploração sexual lá dentro, não há que se falar nesse crime. Olha só que interessante. Lá em São Paulo, teve um sujeito uma vez que foi preso porque ele tinha um bar bem famoso, chique, caro, e nesse bar ele promovia encontros de swing, né? Trocas de casais. Ele foi preso, veio a responder e tudo mais. E agora, com isso daqui, com essa reforma de 2009, o que a gente pode ver é o seguinte: vamos analisar somente essa parte dessa troca de casais que ele promovia lá nesse bar. Veja, eu tenho a situação em que uma pessoa tem um bar e que outras pessoas se encontram nesse bar para praticar atos libidinosos, conjunção carnal entre si. Ele está explorando sexualmente alguém? De acordo com essa nova redação do artigo 229, não. Não tá. Todavia, se ele mantém uma casa, tem um bar, e nesse bar tem, por exemplo, prostitutas, e que parte do dinheiro que essas prostitutas ganham devem ser repassados a ele, porque ele mantém essa casa de prostituição, aí está tendo exploração sexual. Ou mesmo que não seja ele. Vamos supor, eu tenho um bar, e eu sei que no meu bar tem prostitutas que são exploradas sexualmente. Acabou.
eu estou mantendo uma casa de prostituição. Não precisa ser eu necessariamente que estou explorando essas pessoas sexualmente. Não. O simples fato de eu manter esta casa, sabendo que ocorre essa prostituição ou exploração sexual lá dentro, vou responder pelo delito. Beleza, galera? Então, muita atenção nessas alterações aí, nesses detalhezinhos, nessa jurisprudência que eu trouxe para vocês. Esse crime aqui é um crime. Quem que é o sujeito passivo? O sujeito passivo é a coletividade, tá, galera? É a coletividade. Muita atenção nisso daí. Outro ponto importante. Falei com vocês, esse daqui é um crime habitual. Tá? Vocês vão lembrar daquele mnemônico de crimes que não admitem a tentativa. É o CHOPA, né? Com 3 Cs, contravenção. Vai ter crimes omissivos, unissubsistentes, pré-terdolosos, culposos e assim por diante. Tem vários crimes de atentado de empreendimento que não admitem a tentativa. Lá no CHOPA, né, tem o CCCH. Esse H é exatamente em relação aos crimes habituais. Então a doutrina entende que crimes habituais não admitem a tentativa, tá bom? Por quê? Porque deve ser praticado mais do que uma conduta para que esteja caracterizado esse delito, beleza? Então, se eu pratico uma conduta só, se eu abro a casa de prostituição, mas se só uma pessoa foi explorada sexualmente uma vez, não tem esse crime. Porque ele exige a manutenção. Então exige aqui uma pluralidade de atos. Beleza? Então a doutrina entende, grande parte da doutrina entende, que crimes habituais não admitem a tentativa. Tá bom? Na segunda vez que acontece a situação, já está consumado o crime. Então seria difícil você configurar a tentativa nesse caso. Só que, neste crime especialmente, há uma polêmica, tá? Crimes habituais, galera, podem levar isso para a prova, não admitem tentativa. Só que, especificamente, casa de prostituição, há uma, digamos assim, uma polêmica, né? A gente vai ter alguns doutrinadores que vão admitir a tentativa, tá bom? E outros que não admitem. Por exemplo, Greco, Rogério Greco, Kleber Masson, eles vão admitir a tentativa. Já o Guilherme de Souza Nucci, ele não admite a tentativa. Ele entende que não cabe tentativa no crime de caso de prostituição exatamente por ser um crime habitual, tá bom? Então tem uma polêmicazinha aí, algo difícil de ser cobrado em prova, até porque existe essa polêmica, dificilmente isso aqui cairia na prova, mas só pra gente saber que, em que pese ser um crime habitual, não é totalmente pacífico o fato de não ser possível a tentativa. Fechou? Muito bem. Vamos lá. Rufianismo, artigo 230 do Código Penal. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aqui sim eu vou ter o rufião ou cafetão. Tá bom? Aqui também será um crime habitual. Ele tira proveito continuamente, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Seguinte, eu tenho uma prostituta, a qual eu exploro, ela mantém relações sexuais com outras pessoas e eu determinei a ela que ela pague meu aluguel. Ela paga meu aluguel todo mês, tá? Veja, pessoal, professor, não tem violência nesse caso. Não interessa, o tipo penal não exige violência. O tipo penal não exige grave ameaça. Ele diz simplesmente tirar proveito da prostituição alheia. Se prostituir não é crime, mas tirar proveito dessa prostituição será crime. Em alguns países a prostituição é crime, tá bom? Em alguns países a prostituição é crime. Em outros países ela é regulamentada. Ela não só é permitida, como impõe também às prostitutas, aos prostitutos, que eles mantenham ali, tenham direitos e deveres. Deveres de higiene, deveres de somente usar preservativo. Por outro lado, tem direitos como aposentadoria, como, sei lá, seguro-desemprego, coisas do tipo. Então, nós vamos ter aí um método, um sistema que é o sistema proibitivo, que proíbe completamente, um sistema que regulamenta, só que no Brasil é adotado um terceiro sistema da prostituição, que é o abolicionista. O que é a abolição, pessoal? Lembra da abolição dos escravos? Os escravos eram explorados, tá bom? Para trabalhar e não recebiam nada por isso. Depois que eles foram liberados,
abolição, eles puderam continuar trabalhando para receber eles próprios. A ideia na prostituição é a mesma. A prostituição, ela não é proibida, ela não é regulamentada no Brasil, mas ela é permitida. Para quem deseja vender o seu próprio corpo, isso é permitido. Todavia, não pode outra pessoa explorar a prostituição alheia. Fechou? Guarda isso. Sistema abolicionista foi adotado no direito penal brasileiro em relação à prostituição. Tá bom, galera? Então, aqui no caso, o cafetão vai ter a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, logo é um crime que admite aí a suspensão condicional do processo. Perguntinha para vocês. O que diferencia o rufianismo, é o crime que a gente está vendo aqui, do favorecimento da prostituição com objetivo de lucro? Hein? O que vai diferenciar? Simples, pessoal. O rufianismo, ele tira proveito. A gente está aqui diante de um crime habitual. Tá bom? Ele tira proveito da prostituição alheia. O favorecimento da prostituição é uma conduta única. É um crime que se consuma imediatamente, no momento em que o agente induz a vítima a se prostituir. Pronto. Está consumado. Não precisa, não requer habitualidade. E a conduta é diferente. Uma coisa é tirar proveito. Outra coisa é induzir para que aquela pessoa eventualmente venha a se tornar uma prostituta. Beleza? Mas tem um detalhe importante. Deixa eu botar aqui para vocês, olha. O rufianismo é um crime habitual e a obtenção de lucros é contínua em relação à exploração sexual da vítima. Já o favorecimento da prostituição é um crime instantâneo. O agente induz ou atrai a vítima à prostituição, ainda que com finalidade de lucro, mas depois se distancia. Ele não fica lá todo mês, todo dia, enchendo o saco e se aproveitando, tirando proveito dessa prostituição. Não tira proveito contínuo de sua exploração sexual. Atenção, isso aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Se as duas condutas forem praticadas no mesmo contexto fático, entendeu o STJ que o rufianismo absorve o favorecimento da prostituição. Vamos supor que o agente induz a vítima a se prostituir e, quando ela já está se prostituindo, ele passa a tirar proveito dessa situação. Então, ele induziu a vítima estava de boa lá, não queria ser prostituta nem nada. Vem o agente, induz ela a se prostituir. Opa! Artigo 228, favorecimento da prostituição. Beleza. Só que ele não somente favorece a entrada dela na prostituição, como tira proveito regularmente dessa prostituição, da prostituição alheia. Então ele pratica aqui os dois tipos penais. O STJ entendeu que o rufianismo vai absorver o favorecimento da prostituição. Professor, mas o favorecimento da prostituição é um crime mais grave que o rufianismo. É verdade. É verdade. De qualquer maneira, essa foi a compreensão do STJ, tá bom? O crime menos grave aqui, no caso, o rufianismo, vai absorver a conduta de favorecimento da prostituição. Portanto, o agente viria a responder somente pelo rufianismo, somente pelo artigo 230. Tá aqui um julgadinho um pouco antigo, mas como desde então o STJ não falou de maneira contrária, mantém esse entendimento. Beleza? Em relação aos parágrafos, parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasto, irmão, enteada, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A gente já fez comentários nos tipos penais anteriores, bem semelhantes a essa situação, somente então vocês saberem que também vai ser uma qualificadora do crime de rufianismo, a pena será de reclusão de 3 a 6 anos. Parágrafo 2º, também já fizemos comentários nesse sentido, não vamos repetir aqui, mas só para vocês saberem que o rufianismo, se ele é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então a gente vai ter aqui um concurso material obrigatório. Vem comigo, vamos fechar o bloco por aqui, no próximo bloco a gente continua. Até lá!